Nós podem assentar. Nós vamos, nesse instante, fazer a leitura da palavra e meditar na palavra do nosso Deus. Eu peço, nesse instante, a cada irmão que abra no livro de Gênesis, capítulo 18. Vamos ler a partir do verso 16 até o verso 33. Gênesis 18, de 16 até 33. Gênesis 18, de 16 a 33. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu os escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. É curioso, né, irmãos? Deus fazendo uma pergunta. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a este clamor que veio até mim. Interessante o que a palavra nos diz. Quem é que está clamando aqui, irmãos? E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: não a destruirei se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: e se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: não farei por amor aos 40. Abraão insistiu: não se ire o Senhor se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: não o farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor. E se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez, e se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Que diálogo interessante, não é mesmo, irmãos? Entre Abraão e Deus, através da sua representação, através daqueles que Deus enviou até eles.
Mas nós queremos, a partir desse texto tão interessante, curioso, através desse diálogo que nós podemos observar, comentar um pouco a respeito da igreja no local. Normalmente chamamos uma igreja em determinado endereço como igreja local, né? A igreja local de Jundiaí fica na rua Doutor Odil Campos Sais, ou Rua Fortunato Mori. Cruzando as duas, nós encontramos a igreja local, a IPI local de Jundiaí. Mas nós queremos falar da igreja no local, a igreja do Senhor no local, já que também este é um assunto de debate aí dos nossos dias. Os jovens debateram a relevância da igreja, falaram sobre, muitas vezes, posições que dão conta da não necessidade de se frequentar uma igreja, da decisão de não frequentar uma igreja. Então, nós aproveitamos também esse ambiente para comentarmos e meditarmos nesse texto, que eu convido os irmãos a olharem e verem e perceberem aí o povo de Deus sendo representado e o que Deus quer desse povo no local onde ele está. Então, em meio a estes dias diferentes que estamos vivendo, também porque nós temos sido bastante atacados e questionados, colocados em xeque, a nossa fé tem sido colocada em xeque nos dias atuais, com tantas posturas e posições, e desta maneira precisamos ter uma resposta a tudo isso, até as nossas reflexões, né? Aquilo que Deus nos convida ao lermos a sua palavra. E me pus a pensar sobre a importância do povo cristão para a comunidade onde ele está integrado, essa importância como um participante das ações, nas decisões, nos planos, nos projetos e sonhos, enfim, tudo aquilo que contribui para o desenvolvimento e reconhecimento deste local como um ambiente de paz e progresso. A igreja, portanto, tem o seu valor e a sua relevância nesse processo. E é importante que nós saibamos identificá-lo para que também, como participantes, como membros da igreja, nós assim assumamos o nosso papel, a nossa responsabilidade. Relembrando, então, alguns relatos a respeito da participação desta comunidade local, que completará neste ano 63 anos. Então, vejam só, estamos falando de uma comunidade já sexagenária, né? De uma comunidade que viveu mais de meio século neste local. Então, duas coisas são muito importantes nós avaliarmos quando falamos da idade da igreja no local. Primeiro é que ela está aí, está aberta, está atuante, está presente, está desenvolvendo, está fazendo provavelmente aquilo que Deus quer que ela faça, né? Senão, provavelmente não estaria mais aí. E, ao mesmo tempo, nós, por estarmos há 63 anos, eu creio, temos uma maturidade suficiente para compreendermos, por exemplo, qual é o quadro desse local onde nós estamos inseridos. Eu creio que a nossa visão, o nosso olhar, já pelo tempo, talvez a gente diga assim, mas eu cheguei ontem, por exemplo, o Eduardo, né? Cheguei na metade do ano passado, mas nós não devemos pensar que Deus, por exemplo, vai agir através do Eduardo só por aquilo que ele está tendo como experiência pessoal. Ele está fazendo parte agora de uma comunidade de mais de 60 anos. E aquilo que vamos dizer assim, a mentalidade, a consciência desta comunidade no local, já começa a influenciar ele também. Então, isso é muito importante que nós tenhamos como possibilidade. Em outras palavras, nós estamos nesse local, já fazemos parte desta comunidade. Se isso não acontece, até deveria acontecer. A cidade já deveria saber que aqui, nesse endereço, há realmente uma comunidade que serve ao Senhor. Mas, nessa reflexão, nessa lembrança, também pensei de alguns trechos das Escrituras, como, por exemplo,
Atos 2,47, que diz que o povo contava com a simpatia do povo, ou melhor, a igreja contava com a simpatia do povo, e Deus produzia o desenvolvimento dela naquele lugar. Por certo, o desenvolvimento dela naquele lugar representava também desenvolvimento da própria comunidade. Então, isso aí é algo sintomático, é algo ligado um ao outro. Mas lembrei também do texto de Tessalônica, ou melhor, do texto de Atos 17, versículo 16, que narra o episódio da igreja em Tessalônica, porque naquele lugar, algumas pessoas, alguns judeus, invadiram a casa de um cristão chamado Jason, proclamando que os que transtornaram o mundo tinham chegado ali. Então, a igreja estava realmente impactando, né? Ela estava mexendo com a comunidade. Ela não só era simpática, mas ela mexia também com a comunidade. Mexia com as ideias, mexia com os pensamentos e levantava, portanto, contra si rebeliões, forças, enfim. E aqueles que se simpatizavam iam se agregando, iam produzindo o crescimento e o desenvolvimento, não só da igreja, mas do local onde eles estavam também. E ainda me lembrei de outro texto, que é de Tito, capítulo 1, versículo 5, que é uma orientação de Paulo a Tito, falando diretamente ao processo da igreja, mas que a gente pode abranger de uma forma assim ampla, entendendo do poder e da força da igreja. Por quê? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas recentes. A igreja tem esta missão: colocar as coisas que precisam ser colocadas em ordem. Não é só observar, não é só ver a bagunça, não é só ver os transtornos e ver a confusão. Ela precisa ter participação na ordenação, porque Deus fez isto, e nós, como igreja, somos discípulos do Senhor. Então, a partir desse texto, onde nós lemos esse diálogo interessante entre Deus e o Senhor, Deus e Abraão, melhor colocando, nós convidamos os irmãos a observarem 3 coisas importantes nesse trecho e que fazem parte da ação, da importância, do trabalho, da vida da igreja. O primeiro é: Deus revela a sua vontade para o local. E eu pergunto para os irmãos: nós conhecemos a vontade de Deus para este local, onde somos igreja, onde estamos como igreja? Nós conhecemos a vontade de Deus para todas estas ruas que nós andamos todos os dias? Nós conhecemos? Esta é uma reflexão que deve ser feita. Os versículos 17 e 18 do texto, vamos a eles, irmãos, versículos 17 e 18. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Será que eu devo esconder, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Então, esta pergunta, essa dialética, esse questionamento que vem como parte de Deus, nos chama a atenção, porque, na verdade, o que dá a entender é que o servo de Deus, aquele a quem ele chama, tem esta revelação. Deus faz com que ele conheça a sua vontade para aquele lugar. Quais são os planos dele para aquela comunidade? Então, nos mostram esses versículos que, de uma forma especial, Deus trata aqueles a quem Ele chama e desenvolve com eles um relacionamento estreito, né? A ponto de revelar aquilo que Ele quer fazer nos vários lugares sobre a face da terra. Isto com vistas ao cumprimento de seus planos para o local, para o lugar onde a igreja, onde o povo está inserido. E podemos ver pela palavra que Deus revela a sua vontade, então, observando 3 coisas importantes conforme as Escrituras. Efésios 3:10, vejam lá: pela igreja seja conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Deus não vai revelar seu conhecimento aqui ou ao que não é igreja.
mas Ele vai fazer a partir da igreja. Ele vai fazer a partir dos seus. Ele quer fazer a partir de Abraão. Ele quer fazer a partir de cada um de nós. Ele quer que nós mostremos, por exemplo, para as pessoas deste lugar, qual é a sua vontade, qual é o seu interesse, qual mostrar a todo mundo que Ele também conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas que estão acontecendo neste lugar. Não há outro como Ele é, não há outro. Ainda que seja assim, Ele se revela de uma forma diversa ao longo da história, em todos os lugares. E nós aprendemos essas palavras no primeiro versículo do livro de Hebreus, lá no capítulo 1. Olha outro ponto interessante, Efésios 3, 16 e 17. Pelo Espírito Santo, no interior de cada um, Cristo habita nos corações e, em amor, faz com que sejamos tomados da plenitude de Deus. Foi uma pergunta que o Eduardo fez aqui na sua exposição, na sua ministração. Deus quer ser conhecido a partir de nós, não de qualquer maneira, não de qualquer forma, não de qualquer jeito, não do nosso jeito, mas é do jeito dele. E nós sabemos que o jeito dele é amor. É pelo amor, como diz o apóstolo João, que nós seremos conhecidos, que nós seremos reconhecidos como filhos de Deus, discípulos de Deus. É pelo amor. Então, este é uma característica dos discípulos do Senhor. Então, comecem a ver a atitude de Abraão nesse lugar onde ele está. Como é que ele intercede, como é que ele fala a Deus, como é que ele interroga a Deus, como é que ele traz o seu argumento diante de Deus. Se isso não é fonte, não é fruto de alguém que tenha interesse no bem daquele lugar, no bem daquela comunidade. Terceiro, Apocalipse 2, 12 e 13, primeira parte. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas. Aqui nós retratamos, portanto, esse conhecimento soberano, grandioso, que está presente no Senhor. O versículo 20 do texto aqui em tese, o capítulo 18 do livro de Gênesis, é base e declara que o clamor de Sodoma e Gomorra havia se multiplicado e o seu pecado se agravado muito. Deus não está distante, ausente e somente assistindo. Ele sofre ou se alegra com o que fazemos ou deixamos de fazer. Então, esta retórica da parte de Deus não é porque Deus queria que alguém respondesse aquilo que ele não sabe, mas é porque ele queria que nós percebêssemos que ele se incomoda e que ele se importa. Quando ele diz, eu vou falar para Abraão, eu quero dizer a Abraão, vejam só, ele está ao mesmo tempo linkando, prendendo Abraão ao seu propósito, ao seu plano. Ele vai fazer parte da missão, ele vai ser pai de uma grande nação e é através dele, da sua semente, que os povos da terra serão abençoados. Então, na verdade, de forma alguma, e Deus não faz isso conosco, Ele não esconderá nada daqueles que Ele quer revelar o seu querer para o lugar onde Ele envia os seus. Então, irmãos, primeiro ponto, Deus revela a sua vontade. E esta é uma resposta que nós precisamos também trazer diante de cada um de nós mesmos, diante do espelho e diante do Senhor. Eu sei a vontade de Deus para este lugar. É muito importante isto, porque às vezes a gente fica preocupado em conhecer a vontade de Deus para outros lugares, para outras cercanias. E Deus quer que nós conheçamos a sua vontade para este lugar. Então, que nós possamos dar atenção. Segundo ponto, Deus preserva o local até a conscientização de seus habitantes.
o diálogo que Abraão trava com Deus estabelece duas categorias de pessoas, os justos e os ímpios. Ele fala isto. E quando nós encontramos as respostas, as perguntas, sendo aí travando esse diálogo, nós vamos percebendo que a vontade de Deus, na verdade, é que este povo conheça. Vejam bem isto. A mensagem profética, especialmente em Israel, apresentada no Antigo Testamento, dá-nos a entender que não há prazer no coração de Deus na destruição das coisas que Ele mesmo criou. Isso é muito claro. Nos momentos em que a criação precisou passar por esta experiência, a da destruição, percebe-se, através do que nos foi relatado, a tristeza e decepção, ainda que soubesse, no coração divino. Nós estávamos comentando isso com as nossas duas irmãs, Amélia e Maria, para quem nós conversamos hoje pela manhã na escola dominical. Estávamos conversando sobre a tristeza de Deus, porque o nosso assunto era alegria. Então, nós dizíamos que desde que o homem pecou, uma multidão de motivos de tristeza se acumularam diante do Senhor e no coração de Deus. Os irmãos já pensaram nisso? Que uma multidão, uma quantidade incontável por nós não temos, quase como as areias do mar, como diz o texto das Escrituras, como as estrelas do céu, foram levantados de motivos para que Deus pudesse entristecer. E nós fizemos um pequeno exercício. Estávamos ali, eu, a irmã Maria e a irmã Amélia. Então, nós somamos as idades, nós tínhamos ali aproximadamente 300 anos. 300 anos. Então, nós dissemos o seguinte, olha, não é que a gente só fez coisa ruim e por isso foram 300 anos, né, contando horas, minutos e segundos de tristeza. Há muitas coisas que eu creio Deus se alegrou também conosco. Mas pensem um pouquinho, quantas coisas cada um desses três, me incluindo ali, colocou diante do altar de Deus que entristeceu o coração do Senhor. Isso é possível? Sim, queridos irmãos. A palavra não diz aí que Deus se entristece. Paulo não diz, não entristeçais o Espírito de Deus que habita em vós. Não fala isto? Se ele fala isto, não é sem razão, não é sem motivo. É porque verdadeiramente Deus se entristece. Desde que o homem desobedeceu lá no jardim, Deus se entristece. Deus se entristeceu quando ele disse para Abraão, olha, por causa disso crescerá na terra espinhos e abrolhos. Deus se entristeceu. Deus se entristeceu, então, quando o homem, pela sua vontade, estabeleceu, pelo seu julgar, que ele deveria, por exemplo, tirar a vida do seu semelhante. Caim matou Abel. E a partir daí, é um volume intenso, imenso de tantas obras e ações que entristecem o coração de Deus. E por isso, nós ficamos pensando como estaria o coração de Deus naquele instante em que ele vai até a cidade ou as cidades, os lugarejos, os patrimônios de Sodoma e Gomorra. E revela a Abraão o que ele faria naquele lugar. Mas o livro de João, capítulo 8, versículo 32, diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. O processo da libertação é precedido por um amplo trabalho dos céus na busca de esclarecer o coração humano, vide João Batista e todos os profetas que se levantaram. Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos e em toda parte se arrependam. Estas palavras são de Paulo aos filósofos atenienses em seu discurso lá no Areópago, no primeiro século da era cristã. Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Enquanto uma pessoa ainda não tiver ouvido de Jesus, Deus aguardará. Isto é um mistério, porque, na verdade,
a gente até não sabe direito como esse processo se dá. A gente só sabe o seguinte: fala, abre a boca, seja atalaia, anuncie, proclame, a tempo e a fora de tempo. Como todos os ouvidos vão ouvir, nós não sabemos. E até às vezes a gente fica perguntando, mas será? Nós estamos na era da comunicação, nós estamos na era da internet. O que eu faço aqui hoje, lá no Japão, lá do outro lado do mundo, se sabe. Hoje está acontecendo lá na Coreia do Sul, o que, irmãos? Os Jogos Abertos da onde? De inverno. E nós sabemos hoje. Quem sabe no passado isso demorava 3, 4, 5 meses para que a gente tivesse alguma notícia. E nós estamos vendo, online, né? Acontece, a gente já conhece, a gente já sabe o resultado. E aí a gente fica perguntando, será? Será que tem alguém que ainda não ouviu de Jesus Cristo? Vamos lá, duas opiniões aí. Sim ou não? Sim, uma, sim. Será que tem gente que ainda não ouviu? Isso. Claro que tem gente que ainda não ouviu. Ok. Claro que não ouviu, mas tem muita gente que duvida disso. Tem muita gente que acha que o poder das ciências tecnológicas cumpriram todos os quesitos necessários para que o homem possa ser feliz. E isto não aconteceu. Na verdade, há muito que ser falado. E o que nós aprendemos nas Escrituras, e nesse trecho especialmente, que narra esse acontecimento em Sodoma e Gomorra, nos faz perceber isto. Eu não sei se os irmãos lembram-se bem, mas morava um cristão, morava um servo de Deus lá em Sodoma e Gomorra, não é? Chamado Ló. Morava alguém lá, servo de Deus. Alguém por quem o tio Abraão se preocupava e orava, com certeza. Então nós podemos perceber que o nosso Deus mandava realmente recados para todo lugar. Ele mandou Jonas ir para Nínive. Deus mandou que o seu povo fosse para Babilônia. Não há lugar, portanto, que Deus não se preocupe. Não há ímpio que Deus não se preocupe com ele. Não há pessoa que Deus não queira falar a respeito da sua salvação. Ainda que tentado, como nos apresenta o livro de Jó, Deus se compromete por amor a nos dar uma nova oportunidade para que nos arrependamos. Porém, há um tempo para este propósito de Deus. E aqui está no coração dele, e por mais que ele nos ame e através de Jesus nos mostrou tamanho amor, ele não quis nos revelar isto. Eu sei que tem muita gente que ao longo da história já até achou essa data, já até fez cálculos, já até identificou o tempo, não sei como, porque o próprio Cristo disse que isso não cabia para nós. Então essa pessoa foi até mais privilegiada do que o filho, né? Não sei como, porque não foi revelado nem ao filho, e o filho disse, isso nem eu sei, só o pai sabe, mas tem muita gente que já andou dizendo por aí. E o terceiro ponto muito importante, Deus envia o seu povo para o trabalho da conscientização dos locais. Ao ser deixado pelos anjos que se dirigiram para os lados de Sodoma e Gomorra, Abraão permanece na presença de Deus. Sua ação é impressionante e dramática, pois corajosamente ele intercede pelo lugar. Recorrendo a um jogo de palavras, desenvolve alguns testes para que se apure de forma clara a misericórdia presente no coração de Deus. Se houver 90 justos, e aí vai, né? Até chegar o número de 10, e poderia ser 1, porque a parábola da ovelha perdida, lá em Lucas 15, 3-7, Jesus diz que o pastor deixa 99 ovelhas boas para ir atrás de uma que esteja perdida. Destruirás o lugar, matarás o justo com o ímpio. Romanos 3,10 nos lembra que não há nenhum justo, porém,
justificados mediante a fé em Cristo Jesus, segundo Romanos 3, 21, 24. Daí a importância de nós falarmos de Jesus, de nós testemunharmos Jesus, de nós mostrarmos Jesus através de nós. Porque não tem justo, porque nós não somos justos, mas justificados nós fomos aceitos graças a Jesus. Como Abraão, o povo de Deus é enviado como foi o próprio Jesus. João 20, 21 e 22. É por este propósito que se faz necessário ao povo de Deus atentar para as recomendações de Jesus. Sois sal da terra, sois a luz do mundo. Mateus 5, 13 a 16. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 8, 12. Jesus recomenda que devamos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Mateus 5, 44. No mínimo, devemos compreender que o povo de Deus é constituído em todos os lugares da terra como uma função de atalaia e intercessores, ou intercessor. No mínimo. Para concluir, irmãos, Efésios 1:12 fala que Jesus veio para que o homem seja restaurado e se expresse em louvor da sua glória. Vamos ler? Efésios 1:12. Quem encontrou, por favor, nos ajude. Leia. Isto. Nós devemos nos expressar para o louvor da glória do Senhor. Muitos não desejarão. Também são muitos os testemunhos deste fato. Diante de Jesus mesmo estavam aqueles que dele ouviram. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. João 5,40. Abraão não conseguiu salvar as cidades de Sodoma e Gomorra com a sua intercessão, com o seu trabalho, com o seu papel. Porém, uma família, ainda que não completa, se salvou naquele lugar. Em meio à destruição de todas as cidades, Deus quer, portanto, salvar. Esta é a missão da comunidade cristã. Porque depois que Cristo morreu por nós, não há mais sentido na vida, senão o de que devemos viver por Ele e por sua causa. Quando eu falo por sua causa, eu não estou dizendo que é por motivo de Cristo, que também é, mas eu estou dizendo da causa, do ideal, do propósito, do projeto de Jesus, que é a salvação das pessoas e até de cidades inteiras, como Jundiaí. Talvez a gente olhe hoje e pense, não, é impossível. É impossível, tem muita igreja aqui, muito mais do que nós mesmos particularmente, e nós não estamos conseguindo até hoje. Cabe aí uma reflexão muito importante de nossa parte. Onde estamos errando? O que estamos fazendo de errado? Onde estamos vacilando? Que Deus nos ajude a responder isto, né? E que Ele nos ajude também a ajudarmos uns aos outros a respondermos isso. Para que a nossa cidade, onde nós estamos, conheça o poder da vida em Cristo Jesus. É assim que creem aqueles que esperam a vinda de Jesus. Que haja um reavivamento em todos os lugares e Jesus venha. Que Deus assim nos permita também crer que haverá um reavivamento, um grande avivamento neste lugar, para que nós contribuamos assim com a volta do Senhor. Deus nos permita, para a sua glória e honra. Amém. Vamos orar? Pai
Santo e querido, nós nos alegramos porque o Senhor aqui está e porque a Tua palavra é viva e eficaz e porque nela nós aprendemos direitinho, Senhor, aquilo que os que estão nas Tuas mãos devem fazer. Aprendemos direitinho como o Senhor se relaciona com a humanidade, com as pessoas, como o Senhor ama as pessoas a tal ponto de tratá-las até como um parceiro, como um igual. Que o Senhor quer salvar toda a humanidade, os ímpios, todos da humanidade, todos que ainda não conheceram a Jesus e todos que conheceram. O Senhor já estabeleceu a sua promessa e nela confiamos e esperamos estar participantes vivos nesta promessa. Nós te pedimos, Pai querido, abençoa esta igreja e que ela perceba que ela é igreja neste local. Não só uma igreja local, mas que ela é igreja neste local. E que ela viva neste local e proclame luz e vida. Pedimos, pois, por Cristo Jesus. Amém.